Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência na dança como pessoa surda. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência na dança como pessoa surda. Nós que somos pessoas com deficiência, somos vistas como pessoas incapazes de estar no movimento da arte também. Não só isso, mas no meio de trabalho, no meio da arte em geral, nós somos pessoas muitas vezes invisíveis, né? A surdez, ela é invisível. Muitas pessoas olham para mim e acham que eu não tenho a deficiência auditiva. Antes eu tinha o pior preconceito, que era não me aceitar como surda. Eu falava que era só um probleminha que eu tinha. Eu não aceitava isso, eu não me incluía, vamos dizer assim, não buscava as minhas metas, os meus objetivos como pessoa realmente surda tem capacidade de estar nesse movimento. Então, assim, eu comecei a sair desse armário da surdez e fui buscar, através das minhas possibilidades, da minha condição, me aceitar como uma pessoa surda. Eu achava antes que eu não ia conseguir namorar ninguém, eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar, não ia estar empregada em um local, ter uma profissão devido à minha deficiência. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, não esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito, compartilhar com os amigos, deixar teu comentário, teu like, ativar o sininho para receber a notificação, porque toda semana tem vídeo novo, tá bom? Eu perdi a minha audição aos 12 anos de idade devido a uma injeção contra a meningite. Minha perda ela é bilateral profunda. Estudei em escolas aprendendo português. No início foi bem difícil, bem desafiante, vamos falar assim, de eu ter que aprender o português na minha condição de surda. Porém, foi um desafio que eu permaneci firme, mesmo com as dificuldades. Eu sempre fui amante, apaixonada pela dança. Resolvi fazer aulas de dança. Primeiro começou com o forró. Fui para uma academia aprender a dançar o forró, com medo de não ser aceita naquele ambiente também. E eu escondia para as pessoas a minha deficiência. Não gostava que as pessoas soubessem, com medo delas não me aceitarem naquele ambiente. Toda vez que elas percebiam que eu tinha dificuldade de ouvi-las, de compreender alguma coisa. Muitas vezes estava todo mundo ali rindo, conversando. Eu fingia que estava entendendo o que estava acontecendo e ficava rindo também, sem entender nada, mas tentando sempre me incluir naquele ambiente, naquele meio ali com aquelas pessoas. Eu resolvi enfrentar essa barreira aprendendo vários estilos de dança. Fui em busca de aprender a dança de salão, junto com a minha irmã, Márcia Alexandre. Ela que foi a minha maior incentivadora para estar nesse movimento. Fomos para a escola de dança Alex Amorim. Lá, ao iniciar, a gente conseguiu uma bolsa como instrutora, em troca do conhecimento da escola, ajudar ele, a esposa dele, a Islânio, no movimento de aulas, sempre está presente nas aulas, e tinha uma vez na semana no ensaio da companhia para a gente trocar ideias e aprender com eles dois os estilos de dança de salão. Só que para mim foi algo bem complexo no início, porém curioso. Eu sentia muita vontade de aprender, eu fiquei apaixonada por todos os estilos, todos os ritmos de dança de salão. Mesmo com a minha dificuldade de conseguir identificar os ritmos naquele momento. Mas eu fui com bastante esforço, tentando aprender de diversas formas e descobrindo a cada dia algo novo na minha condição de surda, o qual as pessoas achavam que eu não era capaz de aprender, de ensinar, de dançar bem, de entender.
sobre a dança, sobre cada ritmo da dança de salão. Eu comecei a me dedicar, a me aprofundar de verdade, atrás de conhecer mais desses ritmos. No início, ninguém do grupo, as pessoas que faziam parte como instrutores, queriam dançar comigo, devido à minha dificuldade como pessoa surda de entender e compreender de uma forma bem mais complexa, porque era algo novo, até mesmo para o Alex Aislânio, de ensinar uma pessoa que tem deficiência auditiva. No meu caso, eles aprenderam bastante comigo. Só que aquilo para mim naquele momento foi um desafio e ao mesmo tempo constrangedor. Eu tinha medo de fazer parte, de falar algo que eu achava que estava entendendo na minha compreensão como pessoa surda, de falar naquele momento para eles o que estavam entendendo e passar vergonha. Era a forma que eu achava de estar ali naquele ambiente. Ele falava sobre algo e eu tentava captar aquilo na minha condição. Porém, eu tinha vergonha de falar. Eu era muito presa, uma pessoa muito tímida, muito na minha. Quando ele chamava para mostrar um movimento, eu tinha vergonha, eu não queria ir. Virava um bicho, ficava nervosa, com medo de fazer aquilo, devido eu achar que não estava entendendo, que não estava fazendo correto, por me sentir diferente. Algo que eu não me aceitava, ainda estava em um processo de aceitação como pessoa surda. Só que aí eu comecei a descobrir e desenvolver isso no meu corpo, no meu dia a dia. A dança, ela veio me ajudar a cada dia sair de dentro desse buraco escondido e expandir. Mostrar também o quanto as pessoas ouvintes que se dizem normais podem aprender comigo. Ver o quanto eu tenho algo interessante e importante a ensiná-las também. Chegou um certo momento que para mim aquilo foi algo que eu ficava pensando, nossa, ninguém vai querer dançar comigo, porque ninguém queria dançar comigo, devido às minhas dificuldades. Teve um rapaz que fazia parte do grupo que eu pedi para ele dançar comigo uma vez, e ele disse para mim que não iria dançar comigo porque eu não sabia dançar. Dançava com todas as meninas, eu me sentia muito mal com aquilo. Então eu resolvi aprender a dançar sozinho. Vou aprender todos os ritmos da dança de salão, vou aprender a dançar sozinha, vou dançar bem na minha condição de surda. Porque eu sei que eu posso, eu consigo. Então, eu ficava horas e horas em casa pensando em todas as formas de aprender aquilo com a percepção visual, porque eu olhava o que eles faziam e, através do olhar do corpo do outro, eu levava isso para o meu corpo. Começava a sentir isso no meu corpo, experimentar isso no meu corpo. Naquela época eu não tinha um celular. Só existia o quê? Uma fita cassete para a gente assistir algo que já foi filmado. Nessa época era dessa forma. Então eu buscava de todas as formas estar no meio daquelas pessoas, vendo, assistindo as fitas que tivessem, que eu pudesse aprender. E eu fui buscando isso para mim. E no dia que eu chamei esse rapaz para ele dançar comigo, ele disse que não queria dançar comigo porque eu não sabia dançar. Foi algo assim para mim, nossa, é a partir de agora que eu vou aprender a dançar de verdade na minha condição. Parar de me excluir, sabendo que eu posso me incluir nesse meio e ensinar também pessoas que não têm a minha condição, que é a minha condição de surda. Então, eu comecei a ensinar também pessoas ouvintes e ensino até hoje todas as danças forró, samba, salsa, bolero. Então, assim, eu sempre busco estar ensinando para essas pessoas e falando sobre a minha realidade. No início, como quando eu era iniciante, que é um dos maiores problemas, vamos dizer assim, e dificuldades que até mesmo pessoas ouvintes hoje eu consigo ver que não conseguem ser aceitos, chamados para dançar de uma pessoa que já tem experiência há muito tempo, uma pessoa que, vamos dizer assim, que se acha avançado, que já tem muito conhecimento. As pessoas iniciantes, ela tem essa rejeição. Ir para uma sala de aula e dançar com uma pessoa que já tem mais experiência,
ou ir para um baile de dança de salão, para o forró, e as pessoas que chamam são iniciantes ou professores delas, porque, vamos dizer assim, os professores que já têm mais experiência ou as pessoas, os dançarinos que têm mais experiência, querem dançar com quem tem mais experiência. Para mim, naquele início, foi terrível, mas também foi bom a forma de eu ter sido rejeitada, porque eu busquei aprender sozinha. Comecei a cobrar dos meus próprios professores como era que era. Então, eu grudava neles de verdade. Eu chegava cedo, ficava olhando, procurando saber como era, que era aquela movimentação. Ia para a parede, ficava dançando sozinha para aprender a girar. No início era horrível. E eu ficava na parede em casa, tentando no meu quarto, direto, aprender a girar, porque isso era importante, o meu esforço, a minha dedicação, eu tenho um objetivo, uma meta e cumprir aquilo. E foi isso que eu fui atrás de fazer. E aí eu comecei a ver a minha evolução. E fiquei muito feliz por eu não ter desistido de mim. Porque no início eu pensei em desistir várias vezes. Mas eu não desisti. Eu pensei, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. Chorei várias vezes, porque eu falava que ninguém, falava até pra minha irmã, ninguém quer dançar comigo, ninguém gosta de dançar comigo. Eu não sei dançar, mas eu sei que eu vou aprender. E eu vou saber como é que faz, eu vou ensinar, porque eu quero ser professora de dança. E eu vou ensinar. Foi que no decorrer do tempo, todo mundo começou a ver a minha evolução. Eu criei meu próprio estilo, comecei a evoluir, comecei a descobrir formas. Um certo dia, uma aula de forró, esse instrutor estava também na aula, eu nunca esqueci isso. Ele estava ensinando uma aluna, e essa aluna falou que achava bonito um movimento que eu fazia no forró com as pernas, e ela queria aprender esse movimento. E ele me chamou para mostrar esse movimento. Ao chegar próximo deles dois, que eu for mostrar o movimento, que eu me preparei para mostrar o movimento, eu lembrei de quando ele tinha falado para mim que nunca dançaria comigo, por conta que eu não sabia dançar devido à minha condição de surda. E aí eu peguei e disse para ele, chame outra pessoa para mostrar o movimento comigo, porque eu também não danço com você, porque eu não sei dançar. Ele era uma pessoa que só dançava com pessoas que soubessem dançar, pessoas que já tivessem um nível bem alto, e no meu caso, como eu era iniciante na época, ele me rejeitava. Porém, a partir desse momento que ele viu a minha evolução como bailarina de dança de salão, ele começou a tentar se aproximar para poder dançar comigo também. E aí eu não mostrei esse movimento com ele nesse momento. Ele se sentiu mal na hora que eu falei isso. Ele falou, não, o que é isso? Não é assim e tal. Começou a rir daquele jeito, brincando. E eu falei pra ele, lembra que eu te falei que um dia você ainda iria me chamar pra dançar com você? E um dia você ainda vai me chamar pra ser sua parceira de dança? E ele ficou calado. Porque a gente não precisa estar falando o tempo todo, e sim agindo, mostrando o quanto a gente consegue. Ir lá e fazer, experimentar, respeitar o seu processo, porque um dia chega. É só você persistir, assim como eu persisti. O Alex veio e mostrou o movimento junto comigo para essa aluna. Nesse momento, eu me senti muito bem confortável, e ver o quanto eu estava evoluindo, o quanto eu não tinha desistido de mim. Isso é muito importante. Quando você está nesse processo de aprendizado, de crescimento na dança. E foi assim que aconteceu comigo. E eu sou muito grata por eu não ter desistido de mim. O que eu tenho para dizer para todos vocês, pessoas que têm alguma deficiência ou que são iniciantes da dança A2, ou seja, qualquer outra dança, não se exclua por causa de ninguém. Faça por você, para você, seja você. Aceite quem você é, aceite o processo e não desista de você, porque eu sei que você consegue.
Hoje trabalho com dança de salão há mais de 15 anos, ensino pessoas ouvintes, pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos, adolescentes, idosos. Estou muito feliz e vejo o quanto o meu corpo ele é potente dentro do movimento. E eu espero que tenha lhe ajudado de alguma forma e que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar com os amigos, hein? Um grande beijo e até o próximo vídeo.